Às 10 horas, a casa grande permanecia mergulhada em um silêncio profundo. Assim tinha sido desde a manhã. As duas, sob o mesmo teto, quase não trocavam palavras. Nenhum sorriso se formava. Cada uma se afundava em seus próprios pensamentos, e nos olhos não havia traço algum de alegria. Esse clima pesado nasceu no instante em que concordaram que Puri não voltaria ainda para Bangkok. Em vez disso, ficaria. Esperaria para conhecer Air. A decisão tinha sido tomada na noite anterior. Vou esperar para ver Air primeiro, disse ela. Sem vergonha, admitiu. E ao ouvir aquelas palavras, o coração de Loft se aliviou, como se um peso enorme tivesse sido tirado de seus ombros. Toda a preocupação, toda a tensão que carregava, parecia de repente mais leve. Loft não sabia o que viria depois, mas naquele instante, Pure mostrava o quanto estava séria sobre as duas. Sua amante deixava claro, não importava o quão difícil fosse, estava disposta a enfrentar tudo. Tem certeza, Pure? Loft perguntou novamente. Ela queria que Pure pensasse bem, que não tomasse uma decisão da qual pudesse se arrepender. Queria acreditar que ela estava realmente consciente do que estava por vir. Tenho certeza, respondeu Pure. Veio rápido, mas a voz carregava ansiedade. Loft entendeu. Era natural, para alguém confusa e dilacerada por dentro. Ainda assim, era impossível fingir que nada a afetava. Tudo o que Pure fazia deixava marcas profundas. Era fácil ler o que Pure sentia, mesmo agora. Ela estava preocupada. Essa era a emoção que a tomava. Para alguém com laços tão fortes, dizer a verdade para quem já vinha ao seu encontro não era simples. Falar com calma, com firmeza, parecia quase impossível. A mulher que já esteve dividida entre duas pessoas não sabia se conseguiria sequer pronunciar as palavras, ou se elas sairiam apenas como um sopro frágil. E Loft, aquela que havia sido escolhida, não conseguia mais sustentar o olhar da irmã. Desde que percebeu estar apaixonada pela ex-companheira dela, aquele respeito já não era o mesmo. Se tornar tudo claro significava romper de vez. Loft estava pronta. Não recuaria. Se ela e Pure realmente quisessem seguir juntas, esse momento era inevitável. Mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. Carregando culpa por Air. E temendo a profundidade dos sentimentos de Pure, Loft queria que toda aquela confusão que ela mesma ajudara a criar chegasse, enfim, ao fim. Mesmo que alguém saísse ferido, Loft acreditava que era melhor encerrar tudo quanto antes. Não porque pensasse que sofreria menos, mas porque, mesmo antes de imaginar que Pure pudesse escolhê-la, já queria colocar um fim naquela situação. Era como esperar pelo som de uma explosão. Tudo estava prestes a se despedaçar. Cada uma delas vivia sua própria contagem regressiva silenciosa, com o coração pesado e incerto. O que Loft e Pure estavam prestes a enfrentar era fruto de suas próprias escolhas, algo do qual não podiam mais escapar. Essa é sua convidada, senhorita. A pergunta da governanta, ao entrar, soou como um sinal. Um aviso silencioso de que o fim havia chegado. A figura influente já estava ali, parada diante da casa. A partir daquele instante, não demoraria para que tudo terminasse. A história de Air, de Puri e do frágil relacionamento que as unia. Era a hora de tudo chegar ao fim. Sim, por favor, deixe entrar. Assim que a governanta se afastou, só restaram Loft e Pure na sala. O rosto de Pure permanecia calmo, quase impassível. Mas Loft sabia. Por dentro, ela lutava com sentimentos confusos e assustadores. Ainda assim, se não encerrassem tudo ali, Loft não conseguia imaginar como qualquer relacionamento poderia seguir em frente. As coisas ficariam inacabadas, suspensas, frágeis, incertas. Vou dar as boas-vindas a Pierre agora, disse Loft. Tudo bem. Pure? Sim? Faça apenas o que não vá se arrepender depois. Só isso. Não ter arrependimentos. Já era, para Loft, uma espécie de vitória. Significava que estava trilhando o caminho certo, indo na direção certa. Mesmo que às vezes a dor parecesse insuportável. Ainda era melhor do que viver com uma tristeza constante e interminável. As escolhas que não deixariam arrependimento incluíam dizer a verdade a Air, para que então ela e Pure pudessem seguir em frente. Ou poderiam tentar esquecer tudo o que aconteceu entre elas e voltar às vidas que tinham antes. Havia ainda a última opção: não escolher ninguém, manter o que fosse puro e intacto. Mas qualquer caminho deixaria seu próprio tipo de cicatriz. Nada disso era simples. E não era algo que Air pudesse ignorar. Não quando o carro de sua ex estava estacionado na casa de sua irmã. Seus olhos, os olhos de quem ia vindo apenas para descansar, não conseguiam se desviar dos pertences familiares da mulher que conhecia tão bem.
Seu coração batia pesado, cheio de preocupação e dor, mesmo antes que qualquer certeza viesse. Tentou pensar de forma positiva. Talvez as duas fossem apenas próximas e Loft estivesse apenas visitando, como ela mesma fazia. Mas era difícil acreditar nisso. Nunca tinham demonstrado intimidade. Nem uma vez, desde o primeiro dia em que foram apresentadas. Não havia sinal algum de conexão, a não ser aquele olhar estranho nos olhos de Loft, quando soube do divórcio. E quando Pure lhe contou que havia se apaixonado por outra pessoa. Olhando para trás agora, tudo parecia se encaixar de forma dolorosamente perfeita, a ponto de dar vontade de chorar. Só o fato de saber que Pure não a amava mais já era suficiente para dilacerá-la. Mas, se a pessoa que mudou tudo era sua própria irmã, a dor se tornava insuportável. Aer sequer conseguia imaginar como começar a se reconstruir. Ela acreditava que seu coração já havia sido despedaçado, mas descobria que podia quebrar ainda mais. De uma dor que já pensara não suportar, passava agora a uma punição ainda mais cruel. Será que seu erro do passado realmente merecia consequências tão severas? E Loft? Será que ela sabia quem Pure realmente era? Mas uma coisa era certa. Pure sabia de tudo. Sabia que Loft era sua cunhada, e ainda assim permitiu que tudo acontecesse. Olá, veio a voz rouca da anfitriã, acompanhada de um sorriso forçado. No instante em que Air encontrou os olhos de Loft, soube, tudo o que temia. Era verdade. Não havia mal-entendidos. Aquele breve momento em que Loft desviou o olhar apenas confirmou. Ela já sabia do tipo de relação que havia entre as duas. Por que minha ex-namorada está aqui, Loft? Você tem uma resposta? Normalmente ela chamaria Pure pelo nome. Mas agora, seu instinto a fez reivindicar o que um dia foi seu, mesmo que o relacionamento já tivesse acabado. No fundo, esperava que chamá-la assim despertasse algo. Qualquer sombra de culpa. Em quem a traiu. Mesmo que não fosse a forma mais elegante de dizer aquilo, as ações de Loft doíam como uma faca cravada. Pure está esperando lá dentro, respondeu Loft. Então, é realmente isso que vocês duas estão fazendo? Foi a única pergunta de Air, e carregava dor demais. Uma era a mulher que ela amara profundamente, a outra sua irmã mais nova, a quem sempre protegera. Air não queria olhar por outro ângulo. Não queria entender como elas se sentiam. Tudo o que sabia era que estava despedaçada, e que tanto Pure quanto Loft haviam causado aquilo. Nenhuma explicação mudaria o fato. Sinto muito, disse Loft em voz baixa. Foi realmente você, Loft. Air precisava ouvir dela. Sim. A resposta veio curta, antes que Loft abaixasse o olhar, evitando encará-la. Ela realmente se arrependia de ser quem havia causado tamanha dor. Mas seu egoísmo, sua ânsia por escapar da própria tristeza, a fizeram agir sem pensar nos sentimentos de ninguém. Air apenas assentiu. As lágrimas vieram de imediato. Ela não tinha forças para continuar. A última fagulha de luz em sua vida havia se apagado. Não havia mais caminho diante de si. Parecia que não havia mais ninguém. Seu coração ia sendo consumido por aquela sensação sufocante. Família, amor, irmã, tudo se foi. Apenas Bam, o amigo que nunca feriu, ainda estava por perto. Apenas uma pessoa. Eu entendo agora, disse. Ela entendia tudo. Cada reação, cada expressão da irmãzinha, todas as perguntas que sempre guardou e nunca ousou fazer, agora tinham resposta. E ao lembrar de como Loft fingiu estar feliz por ela, não pôde evitar um riso amargo diante da própria ingenuidade. Seu rompimento com Lump nunca deixou feliz, nem por um segundo. Raiva, ódio, tristeza, decepção. Air carregava tudo isso dentro de si. Se você terminou de falar com Pure, pode falar com Loft agora, se quiser. Eu só tenho uma pergunta, disse Air. O que é isso? Quando você soube o que estava acontecendo entre mim e Pure, Air nunca tinha deixado isso claro. Mas talvez o jeito como ela e Pure se comportavam tivesse entregado algo. Não sabia se Loft seria capaz de perceber, ou se talvez Lamp tivesse comentado algo. Só precisava saber, quando Loft decidiu machucá-la, e se fez isso de propósito. Desde o início, na primeira vez em que nos encontramos, quando você apresentou Pure como sua júnior naquela noite no clube, foi você quem nos aproximou. Você até nos deixou voltar juntas para casa naquela noite. O que aconteceu no caminho? Sobre o que conversaram, quando, se apaixonaram. Tantas perguntas, mas ela temia fazê-las. Já passou pela sua cabeça que eu me machucaria? A garota que ela sempre admirou por ser tão cheia de vida, agora olhava com olhos vazios, sem desviar. Pierre provavelmente não vai acreditar em mim, mas eu realmente me sinto culpada. Eu sinto muito, respondeu Loft. Então,
Por que você começou? Você também não conseguiu deixar de se apaixonar por alguém como Pipure, certo? Você nem tem como ignorar alguém como ela, não é? Loft retrucou. Air não podia negar. Ela também não teve escolha. Ainda não havia deixado de amar Pure. Se apaixonara por aquela garota calma e gentil anos atrás, sem perceber. E quando percebeu, já não havia saída. Nada resistia àquele charme, àquela ternura. Mas quando se apaixonou por Pure, ninguém se machucou. Então, seria realmente errado o amor entre Pure e Loft, que acabou ferindo-a? Isso era algo em que Air não queria pensar. Ela só queria sentir. Tristeza, raiva, amaldiçoar a dor que lhe haviam causado. Por que alguém que foi ferida precisava analisar todos os motivos por trás disso também? Será que precisava ser justa, racional, decidir se o que fizeram era certo ou errado? E afinal, alguém que não foi escolhida podia mesmo fazer esse tipo de julgamento?